Senhoras e senhores, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso de número 6. Eu já chamei esse livro aqui de Evangelho do Espírito Santo. Alguém disse, pastor, não tem jeito da gente mudar o nome, não? Digo, não, porque já está tão conhecido como Atos dos Apóstolos, mas fica tão bonito, Evangelho do Espírito Santo. Mas realmente, Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo. Ao ler, você não vai ter nenhuma dúvida a respeito disso, porque todos os atos realizados pelos apóstolos foram realizados na força, no poder, na inspiração, na graça do Espírito, por intermédio do Espírito. E é curioso que o Evangelho de Lucas e o Evangelho do Espírito Santo, denominado Atos dos Apóstolos, estavam juntos, formavam um bloco só e só foram divididos muito tempo depois. Lucas está mostrando, nos primeiros capítulos do seu livro, a encarnação do Verbo numa pessoa, no indivíduo, numa mulher chamada Maria. E no Evangelho do Espírito Santo ele está mostrando a encarnação do Filho, uma segunda encarnação do Filho. Agora não é em Maria, é num outro corpo chamado igreja. Então é belíssimo, é maravilhoso, né, mestre? É maravilhoso. Então Atos, quando eu disser aqui, abramos as nossas Bíblias em Atos do Espírito Santo, capítulo 17, verso 6, você já sabe que eu estou me referindo aos Atos dos Apóstolos, ou então ao Evangelho do Espírito Santo, que também é Atos dos Apóstolos, que as boas novas estão pregadas aqui. E é um dos únicos livros, ou o único livro da Bíblia que não apresenta uma conclusão formal. Esse livro fica em aberto. Por quê? Porque os atos ainda estão sendo realizados. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo estiver na terra, os atos estão sendo realizados. O livro de Atos continua sendo escrito. E quantos atos realizados pela igreja, através dos séculos, poderiam, sem nenhum prejuízo à glória e à excelência do livro de Atos, estarem também contidos aqui no cânon? Mas o Espírito Santo deixou em aberto e vamos continuar escrevendo os Atos dos Apóstolos aqui, em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 17, vamos pregar do verso 6, mas eu quero pegar o contexto, porque eu sempre digo que texto sem contexto pode fugir, é pretexto. Então, cuidado com gente que anda pensando um versinho daqui e dá com lá das escrituras sagradas. Aliás, tem muita gente aí perturbada com tanto modismo que aparece. Agora estão me mandando e-mail do Brasil todo, gente me enviando muito e-mail, pastores, dizendo, pastor Daxon, fale aí sobre predestinação, que está agora aí uma nova denominação surgindo aí, está aí dando grilo na cabeça de todo mundo. Quer dizer, um hipercalvinismo que ressurge perverso, cruel, mal interpretados os textos, e estão aí falando que existe realmente a predestinação, ou seja, alguns nasceram para ser salvos, e outros já nasceram para o espeto do cão, para virar churrasco do diabo no inferno. Quer dizer, eu não posso aceitar isto em nome da Bíblia, em nome da minha consciência, em nome da liberdade, da livre agência humana, do alvédrio, da possibilidade de escolha, da volição que cada um de nós tem. Bom, mas isso aí fica para outra oportunidade. Vamos ler a partir do verso 1 em diante, não é? Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Vou repetir, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Será que estão aqui? Chegaram aqui na Asa Norte? Já chegaram? Já estão no culto? Já estão no culto? Já estão no culto? Já estão? Os que costumam alvoroçar o mundo já estão no culto hoje? Já estão presentes. Alguns parece que não estão, não. Estão tão calminhos, está ruim de alvoroçar. Eu estou tentando alvoroçar eles não se alvoroçam. Imagine alvoroçar o mundo. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos com alegria
aqui na tua casa, na tua augusta, na tua santa, na tua gloriosa, libertadora, cativante presença. Nosso coração, Senhor, sempre está movido de uma profunda gratidão pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Eu lhe agradeço por todos os presentes e por aquelas pessoas que estarão acompanhando esta mensagem através de um CD ou de um programa de rádio. Que o Senhor toque com grande unção estas vidas e que o teu nome, somente a ti, seja dada toda a glória, porque é somente em ti que o nosso espírito se alegra, que o nosso espírito encontra vida, que o nosso espírito encontra refrigério. É somente o Senhor que pode entrar naquela dimensão ali com a tua palavra, além das juntas e medulas, porque tua palavra é apta para discernir pensamentos, propósitos, intenções dos corações. E agora vem, Senhor, com a tua unção e graça, abençoar-nos mais uma vez. Em nome de Jesus te oramos para a tua glória. Amém e amém. Assentem-se, por favor. Eu tenho recomendado às senhoras e senhores presentes que quando forem ler Bíblia, sempre procurem ter mais de uma tradução por perto. Tem uma corrigida, tem uma atualizada, se puder ter uma em espanhol, se puder ter alguma coisa em inglês. Pessoas de inglês não faltam aqui, tem aqui em cima do púlpito e lá embaixo. É só falar com eles e consegue até aula particular. Eu acho que eles vão fazer um preço bom para vocês, que seja justo, não é? Então tenham isto aí, se tiverem facilidade de ter chave bíblica, tenham chave bíblica, vão ler a Bíblia com um dicionário secular e um dicionário também bíblico, de termos. É importante tudo isso, irmãos. E quando percebemos o verso 6, está escrito: porém não os encontrando, arrastaram a Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo. E existem traduções aí que trazem algumas pequenas nuances, algumas pequenas diferenciações. Eu particularmente gosto, Mr. Holmes, e me parece que é apropriado aos nossos propósitos a expressão da Bíblia em inglês, quando diz: these men who have turned the world upside down have come here also. Aqueles homens que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui também. Então eu gosto dessa expressão: aqueles homens que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui também. Então eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e diga: olha, você foi chamado por Deus para virar o mundo de cabeça para baixo, e Deus vai te usar para uma grande revolução. Oh glória! Me diga uma coisa: quantos querem receber nessa noite essa nitroglicerina espiritual, essa autoridade espiritual, esse poder espiritual para sacudir, para dinamitar, para explodir, para demolir, para arrasar, para detonar, para pôr por terra as estruturas malignas e virar esse sistema de cabeça para baixo? Glorifique o nome do Senhor. Amigos e amigas, me parece, e ainda faço essas considerações de forma introdutória, que o que realmente mais incomodou os judeus de Tessalônica, o que os perturbou mesmo, Maestro Chaves, não foi meramente a pregação de Paulo, foi o sucesso daquela mensagem. Eu vou lhe dizer, o que incomoda os inimigos da igreja dentro do Brasil não é só a mensagem, é o sucesso da mensagem. Porque se essa mensagem não tivesse efeito, se ela não funcionasse, se ela não fizesse sentido, se ela não tivesse eficiência, eles não estariam tão desesperados. Mas eles estão percebendo que vocês estão virando o Brasil. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa: estão virando o Brasil. Não é de cabeça para baixo já está. Estão botando agora de cabeça para cima. Porque quem ainda está de cabeça para baixo está indo rumo para o inferno. Mas quem já levantou a cabeça para cima, já mudou a direção e o alvo é o céu. E Jesus Cristo disse: quando virdes todas essas coisas acontecer, erguei as vossas cabeças e exultai, porque a vossa redenção está próxima. Eu não estou vendo absolutamente de forma sádica o que está acontecendo no mundo, não. Eu não posso agir de forma insensível diante das guerras, diante dos terrorismos, diante dos sequestros, diante do aumento da marginalidade, da bandidagem, menores abandonados, e sinceramente isso tudo move o nosso coração. Mas nós não estamos olhando para o horizonte acobertado
sepultado por nuvens escuras e sombrias como os ímpios que não têm esperança. Antes, senhoras e senhores, quando fitamos o horizonte da história, podemos ver para além desta escuridão, desta nebulosidade indefinida que está cercando a humanidade, o brilho áureo da cidade santa e da Nova Jerusalém, que vai descer do céu ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Nós já estamos vendo para além do desespero a esperança, para além da morte a vida, para além da derrota a vitória, para além do problema a solução, para além da fraqueza o poder, para além da miséria a glória e a graça. Então estamos vendo, senhoras e senhores, o horizonte e o amanhã, não com os óculos do pessimismo e da derrota, mas com as lentes da esperança que nós recebemos de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Então a nossa pregação tem êxito, a nossa pregação tem sucesso, a nossa pregação incomoda, a nossa pregação o diabo sabe que ela funciona, e é por isso que o inferno está agitado. Agora, permitam-me voltar ao texto, porque tudo que o Espírito Santo diz ou faz, não o diz por acaso. O mundo em seus conceitos, na realidade, está de cabeça para baixo. Agora, na visão deles, eles estão de cabeça para cima. E é por isso que o Espírito Santo usa essa expressão para falar dentro da visão do que o mundo acha que é. Dizem que quando Pedro foi martirizado, Jesus já o havia prevenido, no final do Evangelho de João, como seria mais ou menos o gênero de morte com que ele morreria e glorificaria a Deus. E dizem as tradições históricas que Pedro, quando percebeu que ia ser crucificado como foi o mestre, ele fez um pedido aos seus algozes, que pusessem a cruz invertida, que o crucificassem de cabeça para baixo. E alguém perguntou, por que você quer ser crucificado de cabeça para baixo? Ele disse, porque eu quero morrer tendo a visão do mundo como os pecadores a têm. Invertida. Invertida, que coisa terrível. Então o mundo em seus conceitos está de cabeça para cima, em seus conceitos, mas na visão divina está de cabeça para baixo. Virar o mundo de cabeça para baixo, então significa colocar o mundo na posição certa. Porque colocar o mundo de cabeça para baixo significa, dentro de uma expressão bíblica, mostrar que há uma verdade tremenda a ser resgatada em termos de compreensão, de contrastes, de antíteses, de diferenciações de visões. Virando o mundo de cabeça para baixo é o tema da nossa reflexão. E por que o Espírito Santo colocou desta forma? Vejamos. Primeiro, o mundo como um todo sistema de valores e estruturas iníquas está de cabeça para baixo. O mundo como um todo está de cabeça para baixo. E isto é verdade. E quando o Espírito Santo diz, estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, que têm virado o mundo chegaram até aqui, está desejando o Paráclito divino que reflitamos acerca de algumas coisas. Primeiro, o Espírito Santo está nos chamando a reconsiderarmos as posições e mentalidade do que os homens estimam como alto, como belo, como santo, como grande, como verdadeiro. Na vida espiritual, se nós formos considerar esta verdade, de que o Espírito Santo veio fazer esta revolução, virar o mundo de cabeça para baixo, nós percebemos que a mentalidade humana pressupõe o seguinte, que lá no topo da pirâmide social, nos valores que o mundo considera, eles encontrariam os grandes pontífices. Isto na vida espiritual, os grandes pontífices. Depois viriam os ilustres rabinos. Depois seguiam-se dos famosos apóstolos. Quem sabe em seguida vêm os doutores em divindade. Se considerarmos o mundo, vamos ver que o mundo coloca lá no ápice, lá no topo, os sapientíssimos. Um pouco mais abaixo dos sapientíssimos, nós encontraríamos os catedráticos, os intelectuais, os professores gabaritados, os homens de letra. E eles olham para baixo e olham para aquela multidão que está mais lá embaixo e dizem assim, aquilo é uma multidão de ignotos, aquilo é uma multidão de ignorantes,
Aquilo é uma multidão insignificante. E aí, mais abaixo ainda, um pouco, nós encontraremos, segundo a visão do mundo, os que estão bem informados, os formadores de opinião, os que têm uma chamada cultura mediana. E mais abaixo, existem aqueles que não são gênios, nem são intelectuais, mas não se consideram bobos. Tipo, eu jamais entraria naquela igreja que dá um aleluia, e eu jamais participaria daquela igreja que grita daquele jeito. E depois de passarem por esses sapientíssimos, e vindo esses catedráticos, intelectuais, professores gabaritados, e depois os que estão bem informados, e os formadores de opiniões, depois os que têm uma cultura mediana, e finalmente os que estão mais lá abaixo, mais na base da pirâmide, alguém diria que lá mesmo, como párias, estão os completamente ignorantes, estão os loucos, estão os leigos, estão as crianças que não têm conhecimento, são os que não têm capacidade nunca de terem tido uma educação formal, e de repente então eles estão olhando lá de cima e vendo aquela turba ignorante, como disseram os fariseus no Evangelho de João, aquela turba não entende nada de lei e não sabe coisa nenhuma. Esta é a opinião dos sapientíssimos, essa é a opinião dos catedráticos, esta é a opinião dos intelectuais, esta é a opinião dos formadores de opinião, esta é a ideia dos que se consideram sábios, inteligentes, intelectuais, bem dotados, QI elevado, vasta bagagem e conhecimento cultural. Agora, quer ver como é que Jesus começa virando o mundo de cabeça para baixo? É fácil, é só você começar abrindo comigo em Mateus no capítulo 18. E eu vou ser muito rápido nas minhas considerações, que ainda tem muita lenha para queimar hoje à noite aqui. Ô, glória! Olha aí, Mateus capítulo 18, verso 1 em diante. Nesta hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Boa oportunidade, porque os judeus criam que lá estavam no meio dos grandes, das sumidades, estava lá Moisés, estava lá Abraão, e depois de Moisés e de Abraão, aí já vinha um profeta Elias, e depois viriam os demais profetas, e até costumam enquadrar em profetas maiores, profetas menores, dependendo do volume de escritos. Então os discípulos se aproximam de Jesus, estão curiosos: Senhor, nós queremos saber, dentre esta hoste de grandes homens que o Senhor levantou aí no Antigo Testamento, na Antiga Dispensação, quem é o maior, Senhor, no teu reino? E agora no meio de nós aqui, porque havia uma discussão também, e dentre a gente aqui, quem é o maior? Será Pedro? E depois de Pedro será Paulo? E depois de Paulo será Tiago? E quem é o maior? E quem porventura é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O mestre continua virando o mundo de cabeça para baixo. Olha aqui que coisa linda, como é que ele faz uma virada. No capítulo 11, verso 25 de Mateus: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O que é que Jesus está fazendo quando declara isso? Está virando o mundo de cabeça para baixo. E o apóstolo Paulo vai indo, quando em 1 Coríntios, ainda no capítulo 1, a partir do verso 26, ele vai virando o mundo de cabeça para baixo. Olhe bem como é que Paulo vira: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, olha aí como é que Deus vira o mundo de cabeça para baixo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe por que estamos aqui hoje? Não é porque sejamos os mais intelectuais dentre os homens que alcançamos esta revelação, não. Está cheio de sábios aí perdidos, está cheio de sábios segundo
segundo mundo que estão completamente fora do projeto e do programa divino. Estão cheios de intelectuais, professores, pessoas com cultura vastíssima e que não podem se enquadrar dentro do que Jesus falou. Graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, inteligentes, intelectuais, doutos, e as revelaste aos pequeninos e aos humildes. Sabe por que é que eu estou hoje aqui pregando este evangelho? É porque Deus um dia resolveu virar a minha vida, o meu mundo, de cabeça para baixo. Aí sabe o que aconteceu? Me traz lá do Ceará. Mas pode do Ceará sair alguma coisa boa? Ora, quem sabe? Se Deus virar o mundo de cabeça para baixo, Ceará vira Inglaterra, Inglaterra vira sertão. É assim que Deus faz. Então tenha certeza de uma coisa: hoje à noite, eu não sei se você está no fundo do poço, lá embaixo, embaixo mesmo, mas eu sei uma coisa: Deus pode virar a situação. Deus quer mudar o seu mundo. Deus quer alterar as coisas na sua vida. Jesus começou, e não poderia ser diferente, o Espírito Santo sabe o que diz? Jesus começou, segundo lugar, pregando, virando o mundo de cabeça para baixo. Ora, mas como é que Jesus vira o mundo de cabeça para baixo? Irmãos, nunca um pregador, nunca um filósofo virou tanto o mundo de cabeça para baixo quanto Jesus no Sermão da Montanha. Nunca mesmo. Isto é impressionante. Está escrito que Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, mas não são bem-aventurados os que sempre têm motivos para sorrir? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas quem vai ganhar a batalha e herdar a terra não são os mais valentes? Não é isso que ensina o Herbert Spencer? Não é essa a teoria darwiniana? Não é isso aí que entra de rodão aí o Lamarck e os demais? Os evolucionistas? E não é nessa também que entrou Frederick Nietzsche e tantos? Dizendo: olha, a natureza está ensinando que as espécies fracas têm que entrar em extinção mesmo. Cristianismo está indo contra a natureza, quando está dizendo que deve amparar um fraco, um cego, um débil. Ora, o aleijado, o fraco, aquele que é débil, tem que morrer, a lei da seleção. Só as espécies mais aptas, os melhores, os mais famosos, os mais bem dotados é que devem sobreviver. Aí Jesus vem, pega essas teorias tudo e vira de cabeça para baixo. E aí escolhe as coisas fracas, escolhe as coisas loucas, escolhe as coisas humildes, escolhe as coisas desprezadas, e traz a sua capacidade, traz o seu poder, e traz a sua unção, e dá a essas pessoas, e elas se tornam fortes para a glória do seu nome. Aí Jesus vai pegando aqui o sermão, e vai virando tudo de cabeça para baixo. E com que autoridade? Porque se há uma coisa que incomodou os fariseus, é porque nunca um profeta no Antigo Testamento se levanta para profetizar se não disser assim: assim diz o Senhor. Qual é o profeta no Antigo Testamento que ousa vir profetizar que não diga: assim diz o Senhor Adonai, assim diz Yahvé? Aí Jesus vem e diz assim: eu, porém, vos digo. Ele não precisa invocar a autoridade do Pai, porque ele disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então os outros profetas precisavam dizer assim: assim diz o Senhor. Mas Jesus não diz assim diz o Senhor, diz assim eu digo. Por quê? Porque ele veio com autoridade para virar o sistema legalista e religioso de cabeça para baixo. Quantos podem dar uma rachada de glória para o seu nome? Ai, extraordinário, maravilhoso Jesus, santo Jesus, glorioso Jesus. Olha, quando eu passo a meditar nessas coisas, senhoras e senhores, nesta época de tantos marqueteiros, de tanta publicidade, nesta época tão propagandística, nesta época de tanta criação de imagem, nesta época de tantos recursos e aparatos para sofisticar, para trabalhar em cima da imagem das pessoas, me diga uma coisa, senhoras e senhores: não era conveniente, não era prudente que, se Deus e se Jesus queria que sua mensagem tivesse sucesso numa época como essa, ele deveria ter deixado acerca de si mesmo registrado uma imagem como os grandes de Hollywood? Ele deveria ter deixado registrado nas escrituras sagradas uma imagem dos grandes fisiculturistas, dos grandes halterofilistas. Ele deveria ter deixado uma imagem como o mundo aprecia, do luxo, do glamour, do sucesso, das luzes, dos aplausos, do reconhecimento. Mas a imagem que o Espírito Santo deixa de Jesus é: olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado, rejeitado dentre os homens.
Ele não quer se identificar com os poderosos, com os sábios, com os glamourosos. Ele quer se identificar com o povo simples, necessitado, com o feio, com o paralítico, com o desprezado, ao ponto de ele dizer: olha, se você quiser me encontrar, você não procure ver aquela foto do bonitão. Se você quer me encontrar, não procure aquela foto glamourosa do fisiculturista. Se você quiser me ver, se você quiser encontrar a minha imagem, procure alguém que está morrendo de fome, que é só pele e osso. Se você está querendo encontrar a minha imagem, procure um paralítico, procure um preso, procure um desprezado, procure alguém quebrado, alguém que o mundo não queira fotografar, alguém que não terá nunca um espaço num programa de televisão porque não é bonito, porque não é charmoso, porque não é elegante. Procure essa pessoa, porque é ali que você vai me encontrar. Ah, senhoras e senhores, só ele poderia tomar a contramão com essa autoridade, só ele poderia falar como falou, fez o que fez, pensar o que pensou e agir como agiu. Quando Jesus disse isso, virou o mundo todo de cabeça para baixo. E é por isso que eu louvo. Por isso que os judeus procuraram e esperaram que o seu Messias viesse montado num cavalo branco como um dos grandes conquistadores. E eis Jesus se aproximando e entrando na cidade montado num jumentinho com os pés arrastando no chão. E eles disseram: bom, esse não é o nosso ideal de um rei. Esse não é o padrão que nós esperávamos de um Messias. Pois é assim que ele vai ser, e vocês vão ter que engoli-lo desse jeito. Esse aí é o Messias, esse aí é o homem de dores, experimentado no sofrimento. Esse aí é o servo sofredor, acerca de quem profetizou Isaías. Ele veio, sim, senhoras e senhores, ele veio para virar o mundo de cabeça para baixo. Mas ele veio também virar o mundo de cabeça para baixo na concepção do que é a verdadeira espiritualidade. Alô? Na concepção do que é a verdadeira espiritualidade. E isso está muito claro para mim quando eu posso ler na Escritura Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Lucas, ali pelo capítulo de número 18, Jesus virou o mundo de cabeça para baixo na concepção da verdadeira espiritualidade. Capítulo 18, a partir do verso 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Eu ouvi esses dias, a pastora Damares conseguiu encontrar uma fita lá em casa de uma pregação que eu dei para o programa de televisão nos Estados Unidos, a respeito desse texto aqui. Eu nunca preguei essa mensagem aqui, eu nem me lembrava dessa mensagem. E eu fiquei surpreso quando eu redescobri aquela mensagem no programa de televisão, o fariseu e o publicano. Então Jesus está dizendo: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dizendo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, que sou um pecador. Digo-vos, vai virar o mundo de cabeça para baixo, vai virar a concepção religiosa de cabeça para baixo. Olha aí, olha a alavanca. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A religiosidade de hoje em dia não está dentro dos moldes de Cristo, do cristianismo bíblico. Aliás, tudo que se prega hoje em dia a respeito de cristianismo está anos-luz distante do que ele ensinou e do que ele viveu e do exemplo que ele deixou. Há muita coisa construída em volta dele, mas não nele. Porque hoje em dia, provavelmente, nós também não o reconheceríamos ou não receberíamos muito alegremente se ele entrasse em uma das nossas igrejas e nós não o reconhecêssemos de antemão, revelados por Deus. Porque ele ia entrar aqui como um homem simples, ele ia entrar aqui com seus cabelos desalinhados, ele ia entrar aqui sem nenhuma elegância e provavelmente ele ia entrar aqui fedendo a peixe. E você ia dizer: isso aí pode ser qualquer pessoa, menos o meu Jesus. Como uma senhora, um certo pastor conta da tia dele lá nos Estados Unidos, que foi numa reunião e uma professora da escola dominical disse que Jesus estava identificado com pessoas como o Corcunda de Notre Dame. E a mulher chegou em casa revoltada e disse: e a mulher comparou o meu Jesus àquele homem horroroso, Corcunda de Notre Dame. Mas essa é a verdade, senhoras e senhores. Essa é a realidade. A religião que Jesus prega e ensina, quando ele vira o mundo de cabeça para baixo,
Não é que eu devo bater a mão no peito e dizer, olha o que eu sou, olha o que eu faço, olha o quanto eu jejum, confiar porque eu sou consagrado, ou confiar em mim mesmo. Antes, Deus está interessado em pessoas que reconheçam que nós não temos nenhuma dignidade intrínseca especial em nós mesmos, que o que alcançamos e temos e somos, e se um dia andaremos em ruas de ouro, e com certeza andaremos, será tão somente pela graça, pela generosidade, pela benevolência, pela misericórdia de Deus, e não por nenhum mérito pessoal nosso, ou da nossa religião, ou tampouco da nossa religiosidade. Olhe Mateus capítulo 21, verso 31, Jesus continua virando o mundo de cabeça para baixo. Oh, como eu o amo! Ah, senhoras e senhores, é verdade que os judeus o rejeitaram porque ele não tinha estilo para Messias e nem ele tinha pinta de rei, mas como disse Blaise Pascal, eu não sei se eu gostaria do Jesus que eles gostariam, eu não sei se eu gostaria do Messias que eles gostariam. Antes, este sim me atrai, este sim me seduz, este sim fala ao que existe de mais belo dentro de mim. Mateus capítulo 21, verso 31, olha o que ele está ainda fazendo. Por qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ele está dizendo isso para os religiosos, ele está dizendo isso para a gente que guardava a lei, que observava a lei, que jejuava mais do que qualquer um de nós, de gente que observava a lei com mais rigor, meticulosidade do que qualquer um de nós seríamos capazes de fazer. Ele está olhando para essas pessoas e dizendo, olha, enquanto vocês estiverem confiando numa religião, nos seus deveres religiosos, na tradição de vocês, vocês vão se dar mal. É momento de vocês se arrependerem, receberem de graça aquilo que vocês não podem fazer por conta própria, porque essa é a essência da religião de Cristo. Ele veio virar o mundo de cabeça para baixo. Nas noções religiosas, ele veio virar o mundo de cabeça para baixo, porque a religião diz o quê? Diz assim, faça isso e viva. E o cristianismo diz, viva e faça. Ele vem mudar os conceitos e noções religiosas, porque segundo ele não são os que se julgam bons que se salvam, mas são os que se consideram perdidos e maus, estes é que alcançam a salvação. E aí Jesus vai no contrafluxo, e isso vira o mundo. Mas ele também virou o mundo de cabeça para baixo, no seu estilo único de conquistas. Se você ler as páginas da história, os exemplos de Napoleão Bonaparte, os exemplos de Alexandre o Grande, os exemplos de Júlio César, os exemplos de Marco Antônio, os exemplos do George Patton, do MacArthur, do Rommel, de Dom Pedro, que sobe num cavalo branco bonito ali nas margens do Riacho Ipiranga e proclama independência ou morte. Aí vamos ver Jesus Cristo, e repito, mais uma vez, parando não na beirada do Ipiranga para proclamar independência ou morte, mas está ali montado num jumentinho, proclamando libertação e vida para a glória do seu nome. Ele muda, sim, senhoras e senhores, o mundo de cabeça para baixo, vira mesmo, no seu estilo único de conquistas. Certa vez, Napoleão estava no exílio, na ilha de Elba, e ele comentou com alguém, disse, que coisa estranha, porque quando eu estava no poder, e olha que durante todo o período do exílio, Napoleão Bonaparte fez igual o Collor de Mello, quando estava no processo de impeachment, estava sempre fotografado, ou quando chegavam na casa dele, ele estava dentro de um terno, como se ainda estivesse exercendo a presidência, dentro da sua biblioteca. Napoleão Bonaparte está no exílio, vestido com uma farda militar de general imunda, esfarrapado, caindo os pedaços, porque apesar de estar no exílio, ele quer manter a pompa, ele quer manter a empáfia, ele quer manter o status de um imperador, de um grande conquistador. Jesus não está preocupado com isso. Já na véspera da sua morte, ele deita água numa bacia, ele se enrola numa toalha e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E eu vou lhes dizer uma coisa, o meu mestre enrolado naquela toalha brilha mais do que Salomão em toda a sua glória. O meu Jesus enrolado naqueles trapos é mais glorioso do que César vestido das suas roupas mais nobres e belas. O meu Jesus com aquela bacia de água ajoelhado nos pés daqueles homens sujos e fedorentos é mais bonito que o mais bonito de Hollywood, é mais belo que a mais bela das passarelas da moda. É por isso que eu amo o seu estilo de conquistador, é por isso que ele me conquistou, porque ele é diferente. Com a encarnação, ele virou o mundo de cabeça para baixo, porque nada mais alto no universo do que Deus.
E nada mais baixo no universo do que a criatura humana caída. E ele virou tudo de cabeça para baixo. E ele pega o que havia de mais alto no universo, a imagem e semelhança de Deus. E ele vem e assume o que havia de mais baixo, a nossa imagem corrompida e estragada e decrépita. Finalmente, ele virou o mundo de cabeça para baixo com a sua ressurreição. Porque quando aquela pedra virou, o mundo virou junto com ela. Quando aquela pedra foi rolada daquela sepultura, deixa eu lhe dizer uma coisa, leis biológicas viraram de cabeça para baixo. Leis físicas viraram de cabeça para baixo. Leis químicas e matemáticas viraram de cabeça para baixo. Quando aquela pedra rolou, toda a lógica humana rolou com ela. Quando aquela pedra rolou, todos os conceitos humanos do que é certo, do que é racional, do que tem bom senso, virou junto com aquela pedra. Quando aquela pedra virou, foi um morto, senhoras e senhores, que ressuscitou, dizendo que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando aquela pedra rolou, o mundo virou de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque toda a humanidade estava lá embaixo, na sepultura, no pó da terra, humilhados pelo diabo, pela morte e pelo pecado. Mas o Filho de Deus pega a humanidade que está no pó e ele diz: eu vou buscar vocês no pó, porque vocês morrerem e eu morro. Vocês iam descer o inferno, pois eu desço até o Hades, e eu vou virar tudo de cabeça para baixo. E sabe o que aconteceu? Enquanto todos os outros estavam sujeitos à lei inexorável, invariável da morte. Dizem que certa vez Buda, o Siddhartha Gautama, Buda, assentou-se debaixo de uma figueira, como estava um dia Natanael. Buda era um grande príncipe, que saiu em busca da verdade. E ele assentou-se embaixo de uma figueira, e ele disse: eu não vou me levantar desta figueira, daqui de baixo, enquanto eu não houver encontrado uma solução ou uma resposta para a dissolução, para a morte e para a degeneração. Buda não tem respostas. Morreu e lá ficou. Gandhi não tem. Morreu e as cinzas no Ganges o povo jogou. Maomé, pó virou. Mas o mestre, senhoras e senhores, quando ele ressuscita, ele vira de cabeça para baixo tudo que existe de certeza humana, de lógica. Os homens humilhados pela morte vão lá para cima e vão gritar: onde está a morte, a tua vitória, onde está o teu aguilhão? E a morte, que estava pomposa e autoritária, porque a todos vencia, agora está lá debaixo, humilhada, porque a ressurreição de Cristo a conquistou. O diabo e o inferno, que estava triunfante, reinando sobre a humanidade, vai lá para baixo dos pés daquele povo que estava no pó, e do pó foi levantado por aquele que virou o mundo de cabeça para baixo. Segundo lugar, e relembra a vocês o texto base: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui também. Nosso mundo precisa virar de cabeça para baixo. Que eu digo o apóstolo Paulo. O que precisa virar de cabeça para baixo no meu mundo? De quem está me ouvindo? Primeiro, meus critérios de julgamento. Quando percebemos que a verdade divina contraria minhas noções, aí o meu mundo vira de cabeça para baixo, meu caro Jota. Quando chegamos diante de Deus cheios de certeza de que a nossa religião é o bastante, como chegou Nicodemos, de que a nossa moralidade é o suficiente, e Jesus olha para ele e diz assim: ó, homem religioso, de boas obras, que jejuma, de moral ilibada, você tem que nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai nem ver. Depois Jesus diz entrar, porque primeiro é ver, depois é entrar, porque quem depois não vê, não acerta a porta, não entra. Jesus olha para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Sabe o que é isso? É Jesus virando o mundo de Nicodemos de cabeça para baixo. Os critérios de julgamento, que o digo o apóstolo Paulo, que ele diz: fariseu de fariseu, ninguém guardou a lei com a exatidão com que eu guardei. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel, eu tive uma criação, uma vida ilibada, irrepreensível. Paulo está certo, antes de conhecer Jesus, de que a sua vida, suas obras são bastante para o justificar diante de Deus. E Jesus o encontra, ele cai do cavalo, e lá na frente o apóstolo Paulo admite: sim, deveras considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo, refúgio para ganhar a Cristo. Por que é que o apóstolo Paulo, que se julgava bom, religioso, por que é que o apóstolo Paulo, que tinha um senso de retidão, de integridade, agora diz e escreve dizendo: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem está dizendo que é o principal dos pecadores? O que se achava santo. Quem está dizendo que agora é o principal dos pecadores? O que se achava bom. Quem está dizendo que é o maior dos pecadores? Aquele que confiava e dependia da sua justiça, da sua religiosidade, da lei, dos seus padrões, dos seus critérios de avaliação, do seu auto-julgamento, em que se achava uma pessoa ótima, ilibada, 100% merecedora do céu. No momento que a luz de Deus vem naquela estrada de Damasco sobre a vida de Paulo, ele reconhece: estou perdido e preciso da graça de Deus. É assim que Deus vira o mundo de cabeça para baixo. Olha, senhoras e senhores, quando ele me pegou, eu era aquele que tocava na missa. O senhor está atacando religião. Não. Eu não estou aqui para defender catolicismo, ou evangelicalismo, ou protestantismo, ou espiritismo, ou hinduísmo, ou islamismo, nada disso. Eu estou lhe dizendo que nenhum sistema, nenhum credo, nenhum artigo de fé, nenhuma religião, nenhum pensamento positivo, nenhum esforço próprio, nenhuma boa obra, nenhuma caridade, nenhuma filantropia levará uma alma para o céu. Só o sangue de Jesus é capaz de virar o teu mundo de cabeça para baixo e te justificar pecador diante de Deus. Por que é que o meu mundo vira de cabeça para baixo? Segundo, porque quando eu encontro Jesus, ele vira de cabeça para baixo as minhas esperanças. Peraí, pastor, explique-se. Vou explicar. Jesus vira de cabeça para baixo as minhas esperanças. Aquilo em que eu esperava e em quem eu esperava, eu não espero mais. E o que eu não esperava e em quem eu não esperava, agora é nele que eu espero. Jesus vira o nosso mundo de cabeça para baixo. Sabe como, Jacione? Onde estava a tua esperança? Na terra. Aonde? Lá embaixo. E agora? Lá em cima, no céu. Onde estava a tua esperança? Estava no dólar, estava no ouro, estava na poupança. Está onde? Está no galardão. E onde estava a tua esperança? Estava na religião. Estava em Buda, estava em Maomé, estava em Confúcio e Lao Tse, estava em Zoroastro, estava em Ed Mary Baker. E agora está em quem? Está no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está no Leão de Judá e na Raiz de Davi e na resplandecente estrela da manhã e no Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e na rosa de Saron e o lírio dos vales e aquele que tem, que sabe, que pode, que leva, que traz, que abate, que levanta, que tem o poder no céu e na terra. Senhoras e senhores, ele vira o mundo de cabeça para baixo, porque meus tesouros que estavam lá embaixo da terra agora está lá em cima, e o tesouro que estava lá em cima agora está no nosso coração. Quantos podem glorificá-lo? Ele precisa virar o nosso mundo de cabeça para baixo. Primeiro, meus critérios de julgamento. Segundo, minhas esperanças. Terceiro, o caráter e a experiência de vida. Sabe como é que ele vira o mundo da gente de cabeça para baixo? Alguns de vocês amavam coisas que vocês não amam mais. Um dia perguntaram para uma meninazinha: me diga uma coisa, qual é a diferença em antes de Jesus e depois de Jesus? Ela disse: simples, antes eu corria atrás do pecado, e agora é o pecado que corre atrás de mim. E agora o que é mais que mudou? É porque antes eu morria de medo do diabo, e agora o diabo é que tem medo de mim. Aí disse assim: e quando o pecado bate na sua porta, o que é que você faz? Ela disse: eu mando Jesus abrir. Aleluia! É isso que você tem que fazer. Deixa Jesus abrir a porta, deixa Jesus resolver, deixa Jesus tomar a tua causa, deixa Jesus agir por ti. Transformação de caráter, transformação de julgamento, transformação de experiência de vida. Senhoras e senhores, quem é aquele rapaz ali? Aquele ali? Jacó. Não. Ele andou ali passando pelo Val de Jaboque, um anjo pegou ele, e ele brigou a noite todinha, e o anjo amanheceu o dia, virou ele uma vez, virou ele cabeça para baixo. Ele agora está uma vez do avesso. E o que é esse negócio aí? Jacó é o que agora? Jacó mudou completamente. Não é mais Jacó? Não é mais enganador? Não! Agora o mundo virou de cabeça para baixo. Agora é Israel, agora é príncipe, agora tem dignidade. E aquele outro acolá, aquele outro também, Jeová pegou ele, virou o mundo de cabeça para baixo. Como é que fez isso? É porque ele estava lá em cima da árvore e teve que descer. Porque Deus não quer ninguém vendo Jesus de cima para baixo, tem que ver de baixo para cima.
Zaqueu, você está muito em cima, desça aqui para baixo, viu? Paulo, você está lá em cima. Me diga uma coisa, falar de Paulo. Quem é Paulo? Aquele outro que Deus virou o mundo de cabeça para baixo. É o Paulo perseguidor? Não, agora é o Paulo pregador e evangelizador. E aquele ali, tem certeza que não é o Zaqueu ladrão? Não, não é mais o Zaqueu ladrão, agora é o Zaqueu cristão. E aquela outra ali não era aquela Esté pobrezinha, era Esté pobrezinha, agora é Esté rainha. Sabe o que é isso? É quando Deus vira o mundo de cabeça para baixo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, aguenta essa aí, segura, crente. Deus pega um querubim, derruba lá do céu, porque ele é orgulhoso. Cai, Satanás. Por quê? Porque eu vou trazer agora o pecador para vir cantar com os serafins. Deus derruba lá de cima Jezabel e pega Maria Madalena e exalta. Esse é o Deus que pode virar o teu mundo de cabeça para baixo. Finalmente, estou concluindo. Esses que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui. As igrejas tem que virar tudo de cabeça para baixo mesmo. Olha como Jesus veio virando tudo de cabeça para baixo. É só dar uma lidinha no capítulo 2 de João, versos 14 e 15. E entrou no templo e encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Hoje eles já estão em pé nos púlpitos. Nessa época ainda estavam sentados. Tendo Jesus feito um azorrague de cordas, premeditado, hein, doutor Adriano? Expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Diga, virou as mesas. Diga, nestes últimos dias, aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo, e começou com o mestre, porque ele entrou no templo e virou de cabeça para baixo, virou as mesas. Diga, o dono da igreja está tirando a poeira do chicote, e ele vai entrar em muitas igrejas por aí, e ele vai virar as mesas, e ele nos chamou, diga, e ele nos chamou, e ele nos levantou, e ele tem nos dado avivamento, e ousadia, intrepidez e graça, para nós não nos acomodarmos a um sistema burocrata, a um sistema legalista, a um sistema mecânico. Ele nos tem dado autoridade, crente, para virarmos o mundo de cabeça para baixo. Quando você entrar dentro de uma igreja, saiba que você tem autoridade para virar o mundo de cabeça para baixo e para virar a igreja. Sabe o que é que vai virar a igreja? Sabe o que vai mudar a igreja? É o poder de Atos capítulo 2 que vai descer do céu e que vai fazer de Galileu os grandes pregadores para mudar a história humana. E em último lugar, porém não os encontrando, arrastaram a Jason e outros irmãos perante as autoridades, dizendo: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui também. Eu usei a tradução inglesa no início desta mensagem. Então veja, como é que ele vira o mundo de cabeça para baixo. Já vimos coisas que faz para virar. E a última coisa, o último ato de Deus, o último gesto de Deus, em relação à presente ordem de coisas, para virar o mundo de cabeça para baixo, segura aí. Onde estão as estrelas? Lá em cima. Jesus, no caráter de profeta, vaticina, profetiza e diz: as estrelas lá de cima cairão aqui embaixo. Sabe o que é isso? É a ação do Cristo na parousia, no seu retorno, definitivamente mudando o eixo, mudando o centro gravitacional do universo e do cosmos. As estrelas cairão do firmamento, e o povo que está aqui embaixo vai tomar o lugar delas, porque Daniel disse que aqueles que a muitos conduzirem à justiça resplandecerão e brilharão como as estrelas no céu eternamente. Sabe por que essas estrelas... Sabe por que o sol vai ter que se apagar? Porque o sol é estrela de quinta grandeza, e vem uma estrela de primeira grandeza brilhando por aí. E sabe por que essas estrelas vão cair? Eu estou tratando de simbologia. É porque outras estrelas estarão ocupando o lugar prioritário no céu de Deus, no lugar no universo. As estrelas lá de cima caem, e os que estão aqui embaixo vão brilhar lá em cima. Esta
Esta é a esperança, esta é a certeza, este é o Cristo, e estes são os discípulos que vão virar o mundo de cabeça para baixo.